Uma manchete falsa acusou moradores judeus de queimarem dezenas de ovelhas pertencentes a palestinos em um suposto ataque de colonos. A indignação se espalhou imediatamente. Horas depois, a polícia esclareceu a história, mas naquele momento, a narrativa já estava consolidada. Como essa informação se espalha tão rapidamente antes que a verdade tenha chance de alcançá-la? Estamos esclarecendo a história no Judaization. Bem-vindo de volta ao Judaization aqui na JNS TV. Meu nome é Josh Hastings, correspondente da JNS News. E deixe-me contar como funciona a demonização dos residentes judeus da Judéia e Samaria. Eu quero explicar. Na terça-feira, recebi uma notificação no celular de uma fonte de notícias. Dezenas de ovelhas morreram queimadas em um suposto ataque de colonos na Cisjordânia. Agora essa é a notificação do celular. Se você clicar no link fornecido, ele tem a mesma manchete e acrescenta no final que a polícia está investigando se uma falha elétrica é a causa. Mas essa parte sobre uma possível falha elétrica não estava na notificação enviada. Agora vamos dar o benefício da dúvida. Talvez não houvesse espaço para incluir a parte sobre possível falha elétrica. E vamos dar o benefício da dúvida por terem usado as palavras ataque suspeito, mas vamos seguir para o artigo em si. Dezenas de ovelhas foram queimadas vivas em um ataque incendiário durante a noite, realizado por extremistas colonos israelenses no sul da Cisjordânia, informam os meios palestinos. Isso não diz ataque suspeito, cita os chamados meios de comunicação palestinos como fato. Pelo menos admite que não são meios de comunicação israelenses, o que pode fazer alguém refletir, mas ainda assim, os meios de comunicação palestinos são citados. Mas será que a pessoa comum que procura notícias tira um tempo para pensar, espera aí, talvez isso tenha acontecido ou talvez não? Eu diria que a maioria das pessoas que tirou um tempo para clicar no artigo acredita que foi isso que aconteceu. Judeus mataram ovelhas de propriedade árabe. Eles queimaram as ovelhas vivas. O artigo relata que forças de segurança israelenses vão à vila de Assamu, perto de Hebron, investigar o caso. Imagens fortes do que aconteceu depois mostram os corpos queimados dos animais. Só depois de tudo isso é que o artigo diz que detetives da Delegacia de Polícia de Hebron chegaram ao local e começaram a investigar as circunstâncias do incidente. A polícia acrescenta que os agentes estão verificando se o incêndio foi resultado de um ataque incendiário ou de um curto-circuito elétrico. Até agora, alguém realmente sabe ao certo o que aconteceu? Claro que não! Mas foi muito mais fácil culpar os colonos desde o início, desde a notificação e desde o primeiro parágrafo do artigo. E essa é a realidade doentia e triste. É por isso que a demonização acontece. É tão simples de explicar com base em uma manchete aleatória, um artigo, um dia qualquer desta semana. O que de fato ocorreu no incidente das ovelhas mortas? Depois, a fonte da notícia trouxe uma atualização. A polícia disse depois que o incêndio foi causado por uma falha elétrica e, mais tarde, uma nova notificação foi enviada esclarecendo o que aconteceu. Mas, se você quer saber, o estrago já estava feito. A demonização já tinha acontecido. Aqui está o que a polícia de Israel disse. Atualização: incêndio em um celeiro em Samu. Mais cedo hoje, investigadores da Unidade de Perícia da Judéia e Samaria e peritos do Corpo de Bombeiros, junto com os serviços de resgate, examinaram o local. A investigação determinou que o incêndio foi causado por uma falha elétrica que incendiou as lonas que cobriam o celeiro, levando os animais a serem queimados. Tragicamente, o incêndio resultou na morte desses animais. Com base na investigação, a avaliação indica que este não é um ato criminoso ou motivado por nacionalismo. Judeus não mataram as ovelhas árabes. A agência de notícias da Autoridade Palestina mentiu sobre isso. A mídia, infelizmente um veículo de comunicação israelense nesse caso, divulgou isso e temos a demonização. Isso é um jornalismo irresponsável. Já é ruim quando a imprensa internacional ataca os moradores da Judéia e Samaria. Dói ainda mais quando a imprensa local faz o mesmo. Mas agora você entende como essa campanha de demonização é conduzida. A Cúpula Internacional de Políticas JNS 2026 acontecerá de 15 a 17 de abril no Waldorf Astoria, em Jerusalém. Inscreva-se hoje em jnssummit.org e use o código de cupom JNSTV, isso mesmo, JNSTV, tudo junto, para receber 20% de desconto em todos os ingressos. Estou ansioso para ver você em Jerusalém. Seguindo em frente, aqui estão algumas ótimas notícias desta semana.
A população judaica na Judéia e Samaria cresceu em 2025 ao dobro da taxa da população geral de Israel, de acordo com um relatório compilado pelo ex-parlamentar Yaakov Katz Quetzala e divulgado pela primeira vez ao JNS na última sexta-feira. Em 1º de janeiro de 2026, 541.085 judeus vivem na Judéia, Samaria e no Vale do Jordão, representando cerca de 5,2% da população total do Estado judeu, de acordo com o relatório chamado Estatísticas da População Judaica da Cisjordânia. A população cresceu 2,2% no ano passado, exatamente o dobro da taxa de crescimento de 1,1% da população geral do país. Esse número, obtido a partir de estatísticas do Ministério do Interior, não inclui cerca de 340 mil judeus que vivem nos bairros orientais de Jerusalém, que, é claro, a autoridade palestina reivindica, apesar de serem parte da capital de Israel. Então isso é uma notícia extremamente positiva. A população judaica na Judéia e Samaria está crescendo. Em seguida, um árabe da autoridade palestina, condenado por terrorismo, foi libertado para Gaza em 2011 na troca de prisioneiros de Gilad Shalit. Segundo as acusações apresentadas na terça-feira, ele foi preso na semana passada em um shopping na cidade israelense central de Kfar Saba. Não ficou imediatamente claro quando Mohamed Abu Ataya, condenado por tentativa de assassinato, colocação de explosivos, tráfico de armas e participação em uma organização terrorista, entrou em Israel vindo de Gaza. De acordo com o Canal 14 de Israel, Abu Ataya foi preso novamente depois que um segurança ficou desconfiado ao vê-lo tentar entrar repetidamente no Gemal de Kfar Saba, inclusive usando uma identidade israelense falsa. A polícia foi chamada e o suspeito foi detido após breve perseguição. O superintendente da polícia de Israel, de Kfar Saba, disse ao canal de língua hebraica, Canal 14, do nosso ponto de vista, ele é um terrorista em todos os aspectos e um ataque foi evitado aqui. Na terça-feira foram feitas acusações contra o aspirante a terrorista e um morador de Kfar Saba, de na casa dos 50 anos que teria o levado ao shopping. A polícia afirma que, após investigação abrangente, acusações graves foram feitas contra os suspeitos, além de pedido para estender a detenção até o fim do processo judicial. A polícia de Israel não terá tolerância com qualquer pessoa que viole a lei e possa colocar em risco a segurança pública, especialmente durante um período de guerra, e continuará agindo de forma decisiva, com ênfase em infrações envolvendo transporte, abrigo e emprego de infiltrados, afirmou a polícia em comunicado. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, em 29 de dezembro, pediu o aumento das ações de fiscalização contra israelenses que empregam palestinos ilegalmente. Smotrich falou 3 dias após um terrorista da autoridade palestina matar 2 civis israelenses e ferir outros 2 em ataques em Beit Shan e arredores, no norte. Não empreguem residentes ilegais, disse ele. Isso é assassinato de judeus. Então, o que ocorreu aqui? Um terrorista condenado com identidade falsa, libertado em troca de prisioneiros, está ilegalmente em Israel e tenta entrar em um shopping. Segundo o relatório, não fica claro quais eram suas intenções, mas, segundo a polícia, ele é considerado um terrorista em todos os sentidos e um ataque foi evitado. Essa deve ser nossa postura, pessoal. Na semana passada, mostramos um vídeo de árabes da autoridade palestina passando por cima da barreira de segurança e entrando em Israel pré-1967. Eles estavam procurando trabalho ou estavam procurando matar? Quem quer arriscar com sua família e fingir que provavelmente é só por trabalho? Como eu disse, o que começa com entrada ilegal para trabalho termina em terrorismo, e essa é a atitude que todos nós precisamos ter. As forças de segurança fazem um ótimo trabalho, mas em termos de mentalidade, precisamos entender que a cerca de segurança não impede os caras maus de entrar. Cercas e muros falharam em 7 de outubro e contar com eles pode, Deus me livre, ser um fracasso no resto do país. Seguindo em frente, se você quiser entender quem são alguns dos nossos vizinhos, preste muita atenção à próxima reportagem. Comunicado conjunto dos porta-vozes da polícia e das forças de defesa de Israel. Em 2 operações na cidade de Jericó, as forças de segurança prenderam uma célula terrorista do Estado Islâmico suspeita de planejar um ataque. Lembra como os que odeiam Israel dizem que não há terroristas na Judéia e Samaria? Normalmente eles falam sobre o Hamas e dizem que o Hamas não existe fora de Gaza.
Bem, os mesmos que odeiam dirão que o Estado Islâmico também não existe. Lembra do Estado Islâmico? Queimavam pessoas vivas, afogavam yazidis em gaiolas. Infelizmente, ainda existem. Sob a direção da Agência de Segurança de Israel, policiais de fronteira disfarçados da Unidade de Jerusalém e forças das FDI atuaram nas últimas semanas para capturar uma célula terrorista afiliada à organização terrorista Estado Islâmico. Os suspeitos avançavam em atividades terroristas e supostamente planejavam um ataque em grande escala. Na semana passada, soldados do Batalhão Leões do Vale do Jordão prenderam 3 membros da célula na cidade de Jericó. Isso fica dentro do Vale do Jordão. Essa atividade segue uma operação adicional realizada durante a qual policiais disfarçados da Unidade da Polícia de Fronteira de Jerusalém, agindo com base em informações do Shin Bet, atuaram em Jericó e prenderam outro membro da célula. Os suspeitos detidos foram levados ao Shin Bet para investigação adicional. As forças de segurança continuarão a operar tanto de forma defensiva quanto ofensiva para salvaguardar a segurança dos residentes de Israel. Foi isso que a declaração disse. Hamas, Estado Islâmico, os grupos da AP, pessoal, essas são organizações terroristas ativas operando entre nós. Graças a Deus, esse ataque do Estado Islâmico foi frustrado a tempo. E aqui estão detalhes sobre outra operação antiterrorista, de acordo com um porta-voz da polícia. Policiais de fronteira, policiais do distrito da Judéia e Samaria e soldados das FDI invadiram a vila de Azum, como parte de operações antiterroristas em grande escala. Agora, eu conheço bem a vila de Azum, fica em Samaria, tenho família na região. Pessoal, é simplesmente um lugar muito, muito ruim. É um ninho de terrorismo e atividade terrorista. Eles têm atacado judeus nas estradas há anos a partir dessa vila. Na verdade, Israel colocou cercas nos últimos anos para tentar manter essas pessoas longe da rodovia lá em cima. Essa é a Rota 55, que é uma importante via leste-oeste na região. Mas ao que parece não basta. Após aumento recente de ataques com pedras vindos da vila de Azum, que feriram civis israelenses na estrada, decidiu-se realizar uma operação de repressão na vila. Durante a operação, 11 suspeitos foram presos ou detidos para interrogatório por diversos delitos. Eles foram encaminhados para investigação à Unidade de Crimes Graves da Polícia de Fronteira Central e à Unidade de Investigações da Polícia de Fronteira da Judéia e Samaria. A polícia também lidou com infratores de trânsito graves e alguns casos sérios de roubo de carros. A polícia afirmou que a ação integra esforços para fortalecer a governança local. As forças de segurança continuarão agindo de forma decisiva para proteger os motoristas e reforçar a ordem e a governança na região. Então, novamente, uma vila hostil tentando assassinar judeus na estrada jogando pedras, e nossas forças de segurança estão agindo com rigor. Isso é um avanço positivo. Seguindo em frente, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, anunciou que um de seus objetivos para o próximo mandato do governo é abolir os acordos de Oslo, uma medida que ele acredita que levaria ao desmantelamento da autoridade palestina. Falando em uma conferência esta semana, Smotrich disse: "Agora estou apresentando a vocês um dos nossos objetivos para o próximo mandato, a destruição da ideia de um Estado árabe terrorista, o cancelamento dos malditos acordos de Oslo e seguir pelo caminho da soberania." Smotrich sugeriu o desmantelamento da autoridade palestina em favor da criação de uma nova administração militar para governar a área, com o objetivo final de aplicar plena soberania israelense sobre a região. Agora, pessoal, quantos judeus foram assassinados como resultado dos acordos de Oslo? Estou falando antes de 7 de outubro de 1992 até, digamos, 2023. Estamos falando de 1.500, talvez 2.000. E por quê? Porque Israel decidiu entregar território aos nossos inimigos por falsas promessas de paz. Você se lembra de todas as explosões em ônibus, cafés e pizzarias? Tudo isso é resultado da mentalidade equivocada de Oslo. Essa mentalidade foi de Oslo até a expulsão de toda a vida judaica de Gaza em 2005, o que acabou levando ao 7 de outubro. Sem a presença israelense em Gaza, o Hamas teve 16 anos para construir seu arsenal, cavar todos os túneis, treinar seus ataques e doutrinar as futuras gerações. Tudo isso aconteceu porque Israel não manteve uma presença em Gaza. Mas não vamos esquecer que tudo começou com o erro de Oslo. Então, o ministro Smotrich está certo. Oslo precisa ser cancelado de vez. Grande parte da comunidade mundial ainda insiste em Oslo e na chamada solução de 2 estados. A maioria aqui em Israel já entende isso.
Quando você mostra fraqueza, quando faz concessões, Israel paga o preço com sangue judeu, vez após vez. Na semana passada, pessoal, discutimos como o gabinete israelense aprovou a retirada da confidencialidade dos registros de propriedade em Judeia e Samaria e cancelou as restrições à venda de terras para não-árabes. Em outras palavras, judeus e outros não-árabes agora podem comprar terras na Judeia e Samaria. Nesta semana, mais boas notícias. O gabinete israelense aprovou a retomada do registro de terras em toda a Judeia e Samaria pela primeira vez desde a Guerra dos 6 Dias de 1967. A decisão significa, entre outras coisas, o registro de extensas áreas na Judeia e Samaria que pertencem ao Estado em nome do Estado, disseram os ministros que lideraram a iniciativa. Falo do vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça Yariv Levin, do ministro das Finanças e ministro no Ministério da Defesa, Bezalel Smotrich, e do ministro da Defesa, Israel Katz. A medida permitirá um esclarecimento transparente e aprofundado dos direitos, disseram eles, observando que o registro de terras ajudaria a encerrar disputas legais e facilitar o desenvolvimento da área e da infraestrutura. O movimento Regavim, uma ONG dedicada à proteção das terras nacionais de Israel, aplaudiu a medida, explicando em detalhes ao JNS as ramificações da decisão. Naomi Kahn, diretora da Divisão Internacional da Regavim, explicou que, na prática, a decisão trará uma definição clara da propriedade para árabes e judeus. Isso criará limites de propriedade legalmente vinculantes, tanto para indivíduos quanto para terras de propriedade pública. O ministro Smotrich afirmou que, com o registro ordenado no cartório de terras, todos poderão apresentar provas e as terras privadas serão registradas em nome do proprietário. Agora eles estão protegidos por 200 anos no futuro, disse ele, acrescentando que tudo será registrado, tudo será transparente e é assim que se faz em todo o país. Então, até agora, você tinha o caos. Após a Guerra dos 6 Dias, Israel congelou o registro de terras que antes era administrado pela Jordânia. Eles citaram registros não confiáveis, e Israel queria evitar mudanças legais permanentes em um território que não havia anexado formalmente. Naomi Kahn disse que uma decisão do governo mostra que a mentalidade em Israel finalmente mudou em relação à Judeia e Samaria, com base nas realidades atuais. Regavim explicou que, sob a omissão de Israel, a autoridade palestina começou a registrar terras ilegais. Com a ajuda de governos estrangeiros, foram registrados no registro de terras palestino mais de 1,3 milhões de dunams, ou 321 mil acres, isso de acordo com a Regavim. Regavim explicou que, sob a omissão de Israel, a autoridade palestina começou a registrar terras ilegais. Com a ajuda de governos estrangeiros, foram registrados no registro de terras palestino mais de 1,3 milhão de dunams, ou 321 mil acres, de acordo com a Regavim. Qual é o ponto principal aqui? Finalmente chegou a hora de descobrir quais terras são privadas e quais são terras do Estado. Chega de anarquia, chega de apropriação de terras. Se a terra é sua, seja você judeu ou árabe, prove isso. Terra privada é privada e terra do Estado é do Estado. Chega desse meio termo. Como Naomi Kahn disse, o registro completo das terras vai impedir a anexação ilegal de terras públicas e encerrar décadas de disputas judiciais intermináveis contra casas e comunidades judaicas, construídas de boa fé e de acordo com a lei. E é por isso que essa aprovação é tão importante. E, como era de se esperar, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou a decisão do governo israelense de retomar os procedimentos de registro de terras na Área C. Isso segundo o porta-voz de Guterres, alertando que a medida pode privar os palestinos de suas propriedades e expandir o controle israelense sobre a área. Para a ONU, árabes podem viver na Judeia e judeus não podem. Para a ONU, descobrir de quem é realmente a terra é algo ruim, porque se você descobrir que um árabe está ocupando ilegalmente uma terra que não é dele, ele pode ter que sair. Quem se importa de quem é aquela terra? Quem se importa com o que é legal ou ilegal? Para a ONU, judeus podem viver em Nova York ou Paris, mas judeus não podem viver na Judeia. E eles farão tudo o que puderem, a ONU fará para impedir que um judeu viva na Judeia. É disso que se trata a ONU quando o assunto é Israel. E por hoje é só. Esta foi a Judaication desta semana aqui na JNS TV.
Meu nome é Josh Hastings, correspondente da JNS News. Obrigado por nos acompanhar. Agradeço à equipe dos bastidores da JNS TV, JNS Media Hub e a Arnold Wagalanter na mesa de controle. Yuri Sfretsky, gerente da estação, nossa produtora Esther Eden, Ryan Lifshitz e Zach Sickerman. E não deixe de acessar a JNS TV para conferir todo o conteúdo incrível. Inscreva-se, mande um valeu e acesse jns.org para todas as últimas notícias de última hora de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Nos vemos na próxima semana aqui no Judaication, na JNS TV.